Olha isso, ó. Eu já tinha trazido essa informação que o Carrascal estava na mira dos franceses, do Olympique de Marseille. Eu trouxe até exclusivo que era o Olympique de Marseille interessado no Jorge Carrascal. E eles fizeram proposta pelo jogador do Flamengo, tá? Tem proposta aí pelo jogador do Flamengo. Vou mostrar para vocês aqui. Olha aí, ó. Segundo o jornal Sport da França, o Olympique de Marseille fez uma proposta de 15 milhões de euros, cerca de 97,5 milhões de reais na cotação atual, pela contratação do meia Jorge Carrascal. O colombiano teria sido um pedido feito pelo técnico da equipe francesa, Roberto De Zerbi, tá? Cara, a gente perguntou aqui se venderia, a galera não quer vender não, a galera não quer que seja vendido, e vou dizer mais, hein? O Flamengo, né, teve aí uma compra próxima disso, tá? O Flamengo não teria muito lucro na operação, sendo que o Carrascal hoje vai substituir por quem? Vai contratar quem agora? Vai correr atrás no mercado? Não vale a pena. O cara tá feliz aqui, tá sendo convocado, tem Copa do Mundo. Se fosse um valor assim, 25, 30 milhões de euros, ok. Inclusive, em conversa com o diretor José Boto, ele falou recentemente comigo que ia tentar de todas as formas segurar esses jogadores. E essa proposta aí não é muito distante do que o Flamengo pagou. Então não tem o menor sentido o Flamengo vender o Jorge Carrascal. E o Boto, que tem muita gente reclamando, a torcida está aí reclamando da declaração que ele deu, né, lá em Portugal, falando que Brasil ele vai ficar mais um aninho, depois ou ele volta para Portugal ou ele procura um projeto interessante na Europa. E aí os torcedores, óbvio, não gostaram, né? Porque ele tá no Brasil, ele tá no Flamengo, ele não tem que pensar em ficar mais um ano e sair, né? Ele não tem que nem falar isso, principalmente não pode falar esse tipo de coisa, por mais que seja um desejo. A gente sabe que os portugueses, a maioria, vem e não quer ficar muito tempo no Brasil, né? Porque eu também não tô no Brasil, não posso falar nada. Mas, cara, eu acho que tem certas coisas que você evita, né, falar. E acho que se a torcida tá chateada, prova que estão gostando do trabalho dele. E eu acho que ele poderia repensar essa ideia de ir embora, porque não tem o menor sentido fazendo um trabalho bacana no Flamengo. O Flamengo hoje é um clube com nível europeu e ele tem aí muito mais projeção no próprio Flamengo do que em qualquer clube aí de segunda prateleira na Europa. Esse é o meu pensamento. Ou até mesmo, né, os clubes de Portugal. O clube de Portugal não tem a projeção que o Flamengo tem, né? Ele pensar em voltar para Portugal, uma projeção menor, para mim isso aí não é um pensamento interessante para ele não. E Carrascal não pode vender. Cara, eu não tô acreditando nisso. Vitão de novo, esse negócio de Vitão do Internacional. Tem o Beraldo lá, cara. Vai no Beraldo lá do PSG, paga o dobro ali, oferece 12, 13 milhões de euros, traz o Beraldo. Contratar o Lucas Beraldo, 22 anos e já tem experiência na Europa. Contratar Vitão, velho. Os caras não querem aceitar colocar a dívida do Thiago Maia no negócio. Deixa esses clubes caloteiros se ferrar. Não se mete com clube caloteiro não, velho. Contratar Vitão. Olha aí a notícia aí da ESPN, ó. Negociação com o Cruzeiro trava e Internacional volta a falar com o Flamengo sobre Vitão. Sabe por que é isso? Bateu o desespero, sabe? Porque eles estão pedindo os tubos lá pro Cruzeiro. Acharam que o Cruzeiro ia embarcar na deles. O Internacional é malandro, gosta de cobrar caro, né? Pelos jogadores. Bota lá em cima o preço. Pagar os outros que é bom nada, né, Inter? Nada. Aí tá aí, ó. Querendo pegar uma farpela grande aí do Cruzeiro. O Cruzeiro vai correr, pela notícia aí da ESPN, Cruzeiro correndo. E eles querem voltar. Ai, Flamengo, você não quer não? De repente a gente pega uma partezinha do Thiago Maia bate aí. Já vai querer, né? Facilitar pro Flamengo. O Flamengo não aceita. Esquece Vitão. Não aceita isso aí não, cara. Não aceita não. Olha só, vou trazer a notícia aqui. Segundo a ESPN, a negociação entre Internacional e Cruzeiro por Vitão emperrou. Dessa forma, o Clube Gaúcho voltou a conversar com o Flamengo sobre o zagueiro. Vai conversar com os equipes dos infernos, pô. Vai conversar por Vitão, nada. O Flamengo corre atrás de outro aí, pô. O Clube Mineiro havia encaminhado a contratação, mas a conversa travou nos últimos dias. A tendência segue sendo a ida de Vitão para o Cruzeiro, apesar do rolo, mas o defensor, inclusive, já chegou a conversar com o técnico Tite. O Internacional também prioriza confirmar o negócio com o Cruzeiro, mas a dívida com o Flamengo por Thiago Maia pode influenciar em uma possível reviravolta. Influenciar nada, gente. Só acredita que é a história da carochinha isso aí, pô. Os caras não querem pagar, pô. Os caras não querem pagar. Vocês não entenderam ainda que eles não querem pagar? Ainda vai ficar
falando matéria, isso pode influenciar. Vai influenciar negativamente, que eles preferem negociar com qualquer outro que não tenha que pagar. Eles preferem contratar e não pagar, que é o que eles fizeram. Tem que tomar transfer ban, tem que o CNRD proibir de contratar, isso sim. Você deve ter vindo do outro vídeo nosso, de mais cedo. Esse aqui também, acredito eu, notificou. Mas eu quero convidar você a se inscrever no canal, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Eu já ganhei, já ganhou? Então, lembrando sempre de jogar com responsabilidade, que é para maiores de 18 anos, é diversão, não é investimento. Cara, a gente está aqui trazendo agora uma análise profunda do mercado da bola rubro-negro e eu convido você a compartilhar esse vídeo, tá? É muito importante. O outro vídeo foi de notícias mais pontuais, de estádio. Você pode, inclusive, vai estar aqui na tela final para você acompanhar, você que não acompanhou o anterior. Estádio, falamos de tudo. Tem um vídeo de ontem também sobre o Wesley, podendo gerar muito lucro ao Flamengo. Também sobre Breno Bidon. Esse vídeo aqui a gente vai falar sobre mercado, sobre quem o Flamengo pode vender, quem que pode chegar. Eu convido você a estar se inscrevendo, compartilhando, deixando o like maroto, é muito importante, comentando, deixa o seu comentário também. Tamo junto, vamos pro vídeo. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, vambora. Flamengo pode aí oferecer 130 milhões por atacante da Lazio, tá? A gente tá falando de 20 milhões de euros, esse valor que o jornalista turco Ekrem Konur trouxe que o Flamengo deve oferecer, 20 milhões de euros, mas os dirigentes da Lazio, eles querem 30 milhões de euros, podendo chegar a 25. Então o negócio pode chegar a uns 150 e poucos milhões de reais, tá? A contratação de Tati Castellanos de 27 anos. Ele tá ali passando do limite da idade que o BAP estipulou, mas é um jogador bem avaliado pela diretoria do Flamengo e pelo José Boto, tá? Então, o Flamengo vai abrir exceções? Vai. O Arias, o Tati Castellanos podem ser jogadores que o Flamengo vai abrir exceção, mas aí o Flamengo precisa contratar outros jogadores mais jovens. E existem nomes no mercado que podem suprir essa questão de você diminuir a idade média ali, mas você ainda assim contratar bem. Por exemplo, você tem os dois jogadores que você sabe, por exemplo, o John Arias, o Flamengo contratar, vai pagar caro e o Flamengo não vai negociar ele de novo com o futebol europeu. Pode vir depois com uma Arábia, não tem mais a China hoje em dia, a China acabou, né? Futebol chinês, o mercado chinês de contratação acabou. Antigamente contratava e pagava caro, agora acabou. Você tem MLS, você tem Arábia, mas você não vai recuperar o investimento no John Arias. O Flamengo sabe que não vai recuperar o investimento, um possível investimento no John Arias, tá? O Flamengo já sabe disso. O Flamengo não consegue recuperar um investimento de 18 milhões de euros num John Arias. É um dinheiro jogado fora, né? Na verdade, vai trocar por premiações, por títulos e tudo mais, por um elenco que o Flamengo já tem bom, mas traz mais um jogador para deixar o Flamengo top por 5 anos. Ok, isso é ok. É lucro desportivo. Só que o Flamengo não pode pensar só nisso. Então, por exemplo, se traz o Arias e traz o Tati Castellanos, esse aí, o Tati Castellanos, o Flamengo só conseguiria vender ele e não recuperar o valor todo, recuperar uma boa parte, 2 anos depois, no máximo 2 anos depois. E aí você não tem tanto lucro desportivo, você não aproveita tanto desse jogador. Depois que ele se adapta, já está quase na hora de você vender. Então é uma questão assim, o Flamengo pode gastar isso? Pode. Como? Vendendo alguns jogadores, tá? Vendendo alguns jogadores. E aí o nome que surge, tá, para o Flamengo tentar abaixar o valor de mercado dele avaliado em 20 milhões de euros, mas que seria para tentar pagar uns 12 mais 3 por metas e bônus, chegar a 15 no máximo, seria o Lucas Beraldo, tá? O zagueiro aí, o Flamengo vai precisar, é do PSG, o Flamengo poderia tentar contratar, ele não tem atuado muito, né? Ele também joga como lateral esquerdo se for necessário, não é a prioridade, mas porque até a gente sabe que a gente está com 3 laterais esquerdos, mas para zagueiro o Flamengo vai precisar de zagueiro, tem a saída do Cleiton, a saída do Pablo Castro, abre brecha na folha, principalmente com o Pablo, que ganha bem,
E aí o Beraldo, zagueiro de 1,86 m, seria aí uma possibilidade. Não é um nome confirmado que o Flamengo está indo atrás, apenas eu sei que é um nome que agrada, tá? Agrada o scout do clube, mas é aquela coisa, seria caro, né? Mas é muito melhor do que o Vitão, é um jogador que já é realidade na Europa. Então, o Vitão, para mim, eu acho que é um dinheiro mal gasto, até porque você não consegue receber o valor do Thiago Maia, né? O Inter não quer colocar, abater na dívida o valor do Thiago Maia. Então, pô, se você tem que pagar um jogador ao Inter e o Inter não quer colocar, não quer te pagar de jeito nenhum e não quer colocar aquilo ali, sai fora disso, continua cobrando, deixa os caras tomarem transfermão, o que for, continua cobrando no CNRD, não se mete mais com esses caras, não faz negociação com eles, mete na justiça. Simples. E deixa o Vitão ir para os quintos dos infernos, vai para onde ele quiser, pô. Não é culpa do jogador, mas deixa ele para onde o Inter quiser, pô. Né? Volto a dizer, não é culpa do jogador, o Inter está fazendo um calote com o Flamengo, não está pagando o Flamengo, mas ninguém paga ninguém, né? Mas acaba que se você contrata o jogador, você está premiando o Inter, tá? E aceitando esses termos do Inter. Não tem que aceitar, tá? A gente, então, trouxe aí essas informações todas com relação ao mercado da bola, e agora eu vou falar da conversa nossa no nosso grupo VIP aqui com o Túlio Menê. Ele falou o seguinte, Matheus Cunha, goleiro, sai de graça, o Flamengo vai precisar contratar o goleiro, e aí talvez contrate ali por uns 5 milhões de euros o Pedro Morisco, jogador de 21 anos. Ok. Excelente idade. O Pablo Castro e o Cleiton saindo, de graça, mas abre brecha na folha. Todos os três, inclusive o Matheus Cunha. Ok. Vai precisar contratar um zagueiro. Eu já falei que seria um nome interessante o Beraldo, mas você pode buscar outros jogadores jovens também no mercado e trazer. E o Flamengo tem preferência por brasileiros pela questão da CBF estar mudando aí a questão, está tentando diminuir o número de estrangeiros, né? Aí você tem agora os jogadores que o Flamengo pode receber alguma coisa. Então eu vou anotar esses valores, tá? Presta atenção. Aqui, ó, Juninho, Pumas do México, 5 milhões de euros. Matias Vinha, acredita-se que vale entre 5 a 8 milhões de euros. Eu vou colocar 6 milhões de euros aí. São 11. Alan, vamos dizer que seja vendido por 3 a 4 milhões de euros. Vamos colocar 3 milhões de euros, né? Você não vai conseguir recuperar muito no Alan, né? 3 milhões de euros com 11, 14 milhões de euros. Michael, não vai também vender por nem metade do que pagou. 3 milhões de euros. Tá? A gente está falando de 17 milhões de euros. Aí você vende aí por 13, 12, 13 mais metas, vamos botar 13 milhões de euros o Alaciano. São 30 milhões de euros que o Flamengo vendeu, tá? Se o Flamengo vende esses jogadores aí por 30 milhões de euros, e aí o Túlio Menê tinha colocado aqui Cebolinha 8, Luiz Araújo 8, né? 2 jogadores com 30 e 29 anos. E fora que Juninho 29, Vinha 28, Alan 29 e Michael 30, ou seja, o Flamengo está vendendo esses jogadores e está, se realmente vender, está baixando a idade do elenco, com os que vai contratar. Que eu vou mostrar para vocês aqui. E aí, só o Alaciano que tem 20, que sairia, que é mais jovem, mas aí seria para botar dinheiro em caixa. 30 milhões de euros. O Bab já falou que o Flamengo não precisa vender, só que o Flamengo está, na verdade, reduzindo a idade do elenco, e isso ainda traz mais capital para o time que já tem 1 bilhão para gastar. Então, de repente, não vai nem precisar gastar esse 1 bilhão, esse dinheiro fica para o estádio. Mais tarde a gente vai falar de estádio aqui, tá? Então, a gente está falando de 30 milhões de euros, o que seriam aí quase 200 milhões de reais, tá?